Aquelas palavras mudaram tudo para mim. Elas eram um leve amanhecer, pois vi então todo um reino de possibilidades que jamais vislumbrara antes. É claro que ele poderia fazer coisas como aquela. É claro. Ele então continuou falando sem parar, de forma científica, e eu suponho brilhantemente. Mas sua terminologia se tornou mais densa e mais inteligível. Por mais que eu tentasse, jamais fui capaz de esquadrinhar coisa alguma referente à ciência moderna. Nenhuma quantidade de inteligência sobrenatural me permitia realmente absorver textos médicos. Eu tinha apenas o conhecimento rudimentar de um leigo sobre as palavras que ele estava usando: DNA, mitocôndria, vírus, tecido celular eucariótico, senescência, genoma, átomos, partículas subatômicas, seja lá quais fossem. Eu me debruçava sobre os livros daqueles que escreviam para o grande público e retinha pouco ou nada além de respeito, humildade e um profundo senso de minha própria condição deplorável em estar do lado de fora da vida, quando a vida em si envolvia tantas revelações magníficas. Ele sentiu que era inútil. Deixe-me mostrar a você uma pequena parte do que posso fazer, ele me disse. E lá fomos nós, novamente em direção aos laboratórios. Quase todos os bebedores de sangue já tinham ido embora, mas captei o tênue aroma de um ser humano. Quem sabe de mais de um ser humano. Ele me ofereceu uma possibilidade tentadora. Por acaso eu gostaria de sentir uma paixão erótica da mesma maneira que eu sentira quando era um jovem de 20 anos em Paris antes de morrer? Bem, ele podia me ajudar a alcançar isso. E se ele conseguisse, eu produziria sêmen. E ele gostaria de obter uma amostra disso. Eu estava perplexo. É claro que eu não iria recusar uma oferta daquelas. E como é que você vai coletar o sêmen? Mesmo quando eu estava vivo, eu preferia levar a cabo as minhas experiências eróticas com outras pessoas. Ele me ofereceu uma escolha. Atrás de uma parede de vidro estava sentada sobre uma grande cama macia uma jovem humana, vestindo apenas uma camisola de flanela, lendo um grosso volume em capa dura sobre a luz tênue de uma luminária. Ela não podia nos ver atrás do vidro. Ela não podia nos ouvir. Imaginei que ela tivesse talvez uns 35 ou 36 anos, o que é uma idade bastante jovem para a época em que estamos. Embora esse não fosse o caso 200 anos atrás, e eu tinha de confessar a mim mesmo. Ela parecia familiar. Seus cabelos eram fartos, compridos, ondulados e distintamente loiros, apesar do tom ser escuro. Tinha olhos profundamente azuis que eram um pouco claro demais, quem sabe para serem bonitos. Feições bem equilibradas e uma boca com aparência bastante inocente, porém generosa. A sala era semelhante a um palco com seu papel de parede e a roupa de cama de linho azul, luminárias com babados e até mesmo um quadro na parede, que talvez pudesse ser encontrado num quarto comum de uma velha rua de aldeia na Inglaterra do século XIX. Gansos, um córrego e uma ponte. Somente os textos médicos sobre a mesa e o pesado livro nas mãos da mulher pareciam deslocados. Ela estava lasciva em sua camisola branca de flanela, com seios altos e firmes e pernas compridas e bem torneadas. Ela marcava alguma coisa no seu livro com uma caneta. Você pode copular com ela.
e dessa forma eu retiro a amostra de dentro dela. Explicou Fred. Ou então você pode pegar pra mim, como desejar, do velho jeito solitário. Ele fez um gesto com a mão direita, abrindo os 5 dedos. Não ponderei por muito tempo. Quando escorreguei para um corpo humano, graças às maquinações do ladrão de corpos, eu desfrutara da companhia de 2 belas mulheres. Mas aquilo não acontecera nesse corpo. Meu corpo vampírico. A mulher é bem paga. É respeitada. Sente-se em casa aqui, disse Seth. Ela própria é médica. Você não vai nem surpreendê-la, nem horrorizá-la. Ela jamais fez parte de um experimento como esse antes, mas está preparada para isso. E será bem recompensada quando tudo estiver terminado. Bem, se nada de mal vai acontecer a ela, pensei, como era pura e jeitosa naquela aparência americana bem asseada que exibia, e aqueles brilhantes olhos azuis e seus cabelos da cor de trigais. Eu quase podia sentir o cheiro dos cabelos dela. Na realidade, eu podia sentir, sim, uma adorável fragrância de espuma de sabão ou shampoo e luz do sol. Ela parecia deleitável e irresistível. Eu queria cada gota do sangue dela. Será que a sensação erótica poderia sobrepujar aquilo? Tudo bem. Eu topo. Mas como exatamente aqueles cavalheiros conseguiriam fazer um corpo morto como o meu produzir de fato sementes, como se estivesse vivo? A resposta veio rapidamente com uma série de injeções e um tubo intravenoso que ao longo do experimento lançaria um poderoso elixir de hormônios humanos em meu sangue, sobrepujando a tendência natural do corpo vampírico de resistir à senescência tempo suficiente para que o desejo se desenvolvesse, o esperma fosse produzido e então ejaculado. Achei aquilo hilariantemente engraçado. Eu poderia escrever um ensaio de 500 páginas sobre como essa experiência se dera, porque senti novamente um desejo biologicamente erótico e caí sobre a jovem de maneira tão impiedosa quanto qualquer aristocrata ávido de minha época cairia sobre uma ama de leite em sua aldeia. Porém, foi precisamente como meu adorado Louis dissera muito tempo atrás: a pálida sombra do assassino, ou seja, a pálida sombra de beber sangue, e acabou quase que de imediato, ao que pareceu, e então a paixão desapareceu. Retornou às profundezas da memória mais uma vez, como se jamais houvesse sido estimulada. O ápice, a ejaculação esquecida. Eu me senti estranhamente constrangido nos minutos que se seguiram. Eu estava sentado na cama ao lado daquela humana de cabelos loiros e pele clara, com as costas contra um ninho de travesseiros cobertos por um linho de cheiro delicioso. E sentia que devia conversar com ela, perguntar como viera parar naquele lugar e por que estava lá. E então, repentinamente, enquanto eu estava lá, sentado, imaginando se aquilo era adequado ou mesmo sábio, ela me contou. Seu nome era Flannery Gilman, disse ela, num cristalino sotaque americano da costa oeste. Ela explicou que nos estudava desde a noite em que eu aparecera como um astro do rock num palco nas proximidades de São Francisco, quando tantos de minha espécie haviam morrido como consequência de meu grande esquema para me tornar um artista mortal.
Ela vira vampiros naquela noite com os seus próprios olhos, e até então não tinha a menor dúvida da existência deles. Vira-os mais tarde, imolados no estacionamento. Na realidade, ela raspara amostras de suas peles queimadas e recolhera restos fluidos do asfalto. Reunira ossos vampíricos queimados em sacos plásticos e revelara mais tarde centenas de fotografias do que havia testemunhado e capturado em filme. Ela passou 5 anos estudando e escrevendo sobre seus vários espécimes, preparando um dossiê de 1000 páginas para provar nossa existência e contrapor todas as objeções que ela podia antecipar da parte de seus colegas médicos. Tornara-se pobre por conta de sua obsessão. A que isso tudo levou? A mais absoluta ruína. Muito embora ela houvesse se conectado a pelo menos 2 dúzias de outros médicos que afirmavam haver visto e feito experiências com vampiros. Ela examinou suas amostras, revisou seus relatórios e os usou como referência. Mas mesmo assim, todas as associações médicas gabaritadas do mundo fecharam as portas para ela. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigado pela companhia. Comenta o que você achou. Deixa uma sugestão, um like e se inscreve no canal. Até a próxima.